estamos aqui hoje. Então, é um prazer muito grande nós estarmos aqui online, né, nesse período de isolamento, em que as relações estão sendo mantidas pelas redes sociais, para a gente discutir um tema que eu acredito que também seja de muitas pesquisas, não é, Susan, dos nossos alunos, dos que eu já orientei, de alguns que de vez em quando me passam uma mensagem, você tem um livro sobre lúdico, sobre brincar, então acho que é um tema atual e que a Estou gente fazendo hoje... TCC, projeto de Exato. TCC, e eu já passei até as dicas como fazer citação de live no trabalho, né? Que alguém me passou e eu passei adiante para os alunos. Pois é, deixar o Jonathan se apresentar. Sim. É uma alegria estar aqui com vocês, com a Susan, com a Ana Paula e com toda essa galera aí do curso de pedagogia e de outros cursos da própria Universidade de Castelo Branco. E, ao mesmo tempo, propor aqui um debate, algumas reflexões sobre o lúdico, o olhar lúdico na transformação da vida humana. Eu fico muito feliz por estar aqui com vocês e junto com a Susan e a Ana Paula. É uma felicidade gigantesca. Você quer começar, ô Jonathan? Quer começar? Falar um pouquinho? Então vamos começar. Vamos começar juntos, né? Falar Vamos, sobre o brincar, falar sobre o lúdico, é convidar cada um de vocês a entrar um pouco aqui no meu espaço, sabe? Nesse espaço que é virtual nesse momento. Claro que eu estou num espaço concreto, num lugarzinho aqui da minha casa, ao mesmo tempo conectando ideias com a Ana Paula, a Suza e todos vocês. Primeiro, eu acho que é entender qual é esse olhar. Quando eu penso no título dessa live, o olhar lúdico, é o olhar para a própria vida. Porque é isso, o brincar, ele faz parte da nossa vida. Nós somos seres brincantes. Então, como que fica esse brincar nesse momento que nós estamos enfrentando, ao realizar um trabalho de conclusão de curso, ao finalizar um trabalho de uma disciplina, ao desenvolver um trabalho pedagógico dentro da sala de aula, e os seus múltiplos contextos? Qual é o nosso olhar na direção do lúdico, de convidar o outro a se envolver nas nossas ações, nas nossas ideias, nas nossas falas? Porque é isso, o lúdico é criar vínculo. E como eu fico feliz por criar vínculo com a Ana Paula, por criar vínculo com a Suza. Talvez o vínculo nesse momento é por meio da tela, onde vocês só conseguem me ver ou então somente me ouvir por meio dos sons. E aí, como fica a interação nesse momento? Para eu não ficar somente falando, eu quero ouvir um pouquinho a Ana Paula. Esse olhar, né, Jonathan, que a gente percebe nesse momento de isolamento, eu escuto muito, né, tanto os pais, aqueles pais que a gente acompanha aí pela psicopedagogia, os pais que estão em casa, tendo essa possibilidade de estar em casa com os seus filhos, e também os professores, né? Que olhar é esse que a gente está tendo para o lúdico, para essa brincadeira nos tempos de hoje, né? No período de isolamento, quando você vê as crianças com atividades em que elas mandam esse feedback para o professor, ou até mesmo para a escola, e você vê uma família brincando, quando você também atende aquela mãe desesperada porque ela não aguenta mais, né? Porque aquela criança não para de brincar, ele não presta atenção, ele quer brincar o tempo todo. Claro, a atividade essencial dele é a brincadeira, então ele vai querer brincar, né? E como lidar com isso? Então, eu acredito que nesse contexto hoje, né, os múltiplos olhares que a gente tem a oportunidade aí da escuta tem sido muito enriquecedor. A gente escutar os pais colocando, agora eu entendo o porquê que meu filho não consegue aprender de tal forma, por que esse trabalho chegava em casa sem fazer, por que ele se queixava de uma coisa e outra, porque esse olhar agora, ele está mais centrado, né? A gente está estamos tendo a oportunidade, logicamente, aqueles que podem, de conviver mais pertinho e estar acompanhando essas atividades diárias. Temos também aquele grupo de pessoas que não podem ficar em casa. A gente fala tanto fica em casa, mas a gente tem um grupo que não pode ficar em casa, né? Alguns, infelizmente, que nem casa
possuem. E aí essas crianças estão brincando aonde? O que elas estão fazendo? Que espaço é esse em que elas estão? Então, eu já vi crianças aqui na minha rua jogando bola, soltando pipa, né? E cadê o isolamento social no meio disso tudo? E aí os pais ficam assim, se eles estão na rua brincando enquanto eu estou trabalhando, por que eles não podem ir para a escola? E aí é uma outra discussão que a gente precisa também conscientizar que é um espaço público, né, um espaço da escola, em que eles vão estar aglomerados, e agora ainda não é o momento. Mas esse brincar, ele traz para a gente várias nuances, né, desses olhares, que é muito engraçado. Ele não faz isso comigo e agora ele faz, né, o professor, e ele em casa está fazendo isso com o pai, mas aqui ele não faz desse jeito. Então, que brincadeiras são essas, que atividades brincantes são essas que estão surgindo, que estão acontecendo e que muitas das vezes nós não nos dávamos conta que eles faziam dessa forma. E o que vem à tona, Ana, a questão até da própria desigualdade, sabe? Porque a gente falar sobre a criança é falar os múltiplos contextos nos quais essas crianças estão inseridas. E aí eu gosto de brincar muito na questão até da própria palavra realidade, sabe? De você entender que essa realidade, ela não é algo singular, ela perpassa o campo da pluralidade, entende? Existe ali um indivíduo, mas ao mesmo tempo esse indivíduo está dentro de uma sociedade, que aí quando a gente vai pensar nessa dimensão da própria sociedade, existem inúmeros contextos sociais. E aí eu chamo a atenção da palavra, da realidade, para entender, porque pode ser esse brincar acontecer no asfalto, sabe, na favela e os seus diversos territórios. O brincar que acontece no hospital, para aqueles que estão agora internados, sabe? Sim. Então, qual é o nosso olhar? E aí eu adorei quando você falou os múltiplos, né, no sentido de entender que são diversos olhares frente a uma situação. E algo que, durante essa pandemia, que tem nos trazido à tona, é entender essa desigualdade, como que pode um isolamento onde alguns conseguem se isolar e outros não? Como que pode? Alguns conseguem brincar dentro de um contexto, dentro do seu lar, outros precisam ainda ir para a rua. Eu gosto muito do livro do Otávio Júnior, que ele escreveu e se chama Da Minha Janela. E ele vai contando a história da minha janela e as múltiplas visões. E é um movimento convidativo, não sei se eu já falei isso em alguma live, mas fica aqui o convite para aqueles que não me ouviram nesse momento, abrir a sua janela, se é que você também tem janela na sua casa, entende? Porque é isso, são múltiplos contextos. Ao abrir a janela da minha casa, eu me esbarro com uma realidade, eu me esbarro com um brincar. E aí, o que eu faço para poder conectar esse brincar? E esse brincar ser entendido como algo sério, sabe? A seriedade do próprio brincar. Porque falar sobre brincar é falar sobre os processos de ensino-aprendizagem, e pensando em processos de ensino-aprendizagem, eles não estão separados, eles estão embrincados, sabe? Um precisa do outro para que, de fato, a aprendizagem e o desenvolvimento venham a acontecer. E aí o debate é imenso, porque dentro desse brincar, a gente pode olhar esse fenômeno, no campo da sociologia, da antropologia, da psicologia, e por aí vai. É um universo. Então, qual é o nosso olhar frente a uma educação lúdica e transformadora, mas que leve em consideração a singularidade e a pluralidade desses sujeitos, sabe? Que pensa na diferença, mas no sentido de entender a diversidade, porque a gente aprende com o outro. E aí, esse aprender com o outro, eu lembro de uma outra palavra que você falou, a convivência, é trazer a convivência. Convivência. Exatamente, né? Quando você coloca nessa questão da pluralidade,
da gente olhar pela nossa janela, né? Aqueles que têm janela, de repente não tem janela, mas tem uma porta, uma brecha, a gente vai olhar de alguma forma. Eu percebo que tem uma relação que a gente precisa manter, não só com os pequenos, né? Eu acho que é uma relação humana, tem que haver o respeito. E muitas das vezes a criança ela não é respeitada no seu tempo, não é respeitada para essa atividade do brincar. Eu percebo muitas vezes também que os adultos, né, principalmente, assim, dá para ficar quieto? Dá para você parar? Né? Mas é o tempo todo brincando. Então, parece até que o adulto não gosta que a criança brinque, né? A gente, muitas das vezes, tem a ideia daquela brincadeira em que ele vai brincar quietinho, né? Fica quietinho, brinca quietinho, não perturba ninguém, né? Brinca sozinho ou brinca com seu coleguinha, mas não perturba, não me atrapalha. Então, a gente também precisa entender que brincadeira é essa que a gente quer que essas crianças façam, que não nos incomode. Né? O que nos incomoda tanto? É o barulho? Vai ter barulho. Né? É a conversa alta? Vai ter conversa alta. Vão ter barulhos, vão ter conversas altas, vão ter, né, o corre-corre. Isso é brincar. Né? E até aqueles que estão impossibilitados, por exemplo, um cadeirante, aquela criança autista que está ali, que a gente acha que ela não está integrada no grupo, ela também vai brincar. E a gente precisa respeitar isso. Logicamente que a gente, dentro do espaço escolar, em qualquer outro espaço, a gente vai colocar alguns limites. Né? Você não vai deixar a criança subir, né, em cima da mesa, enfim, né, por uma série de situações, de acidentes, mas a gente precisa também ter esse respeito, né? E aí, quando há alguma situação de risco, você chega e conversa com ela. Isso não pode, né? Às vezes ela vai querer até nos confrontar, né? Eu vou sim, mas é a possibilidade dela de descobrir o mundo, ela está descobrindo o mundo. E em casa não está sendo diferente. Eles estão aprontando todas. Pelo que eu escuto, né? As famílias colocando, eu não aguento mais. Por que você não aguenta mais? Porque ele quer brincar, né? É a atividade essencial dele. E a gente precisa ter esse estímulo do brincar junto também. E muitas das vezes a gente quer deixar a criança brincando sozinha. Quando ela está na escola, ela brinca com os seus pares, com os seus colegas. E ela em casa, quando ela não tem ninguém para brincar, como é que ela faz? Tem crianças utilizando, né, o WhatsApp para brincar com os colegas. Estão utilizando, né, os meios tecnológicos também para interagir, para brincar, já aqueles que não saem de casa. E os que saem estão fazendo a sua vida normal por aí. Né? Então, essa brincadeira, como você falou, eles estão fazendo eles estão aí produzindo inúmeras aprendizagens que eu quero ver depois a gente dar conta disso tudo, porque a gente não está participando. E esses relatos, quando chegarem na escola, nossa, a gente vai ter que ter um tempo para escutar e entender todas essas aprendizagens que estão acontecendo, né, nesse período de pandemia. Ana Paula e Senhora. Ana Paula e Jonathan também. Então, toda essa vivência, esse brincar que tem acontecido aí, extramuros, né, da escola, onde as crianças estão aprendendo outras formas de lidar com a brincadeira, outras formas até de interação com a tecnologia, buscando a brincadeira, né? Nós já sabemos, os educadores já sabem que a brincadeira, para além de diversão, é uma forma da criança interagir com o mundo, né? De se socializar, de se estruturar para se integrar a esse mundo. Né? Então, a brincadeira é importantíssima exatamente para a construção dessa personalidade, desse eu, de cada sujeitinho desse que a gente tem aí. E para além das brincadeiras, como que o lúdico pode estar presente hoje, tanto na sala de aula quanto também no espaço familiar, uma vez que a gente está vivendo esse momento agora de educação, o processo educacional formal está acontecendo dentro da casa das famílias, ou não, porque cada criança é uma realidade, cada família tem um contexto, e nem todas estão tendo acesso a esse processo. Então, assim, há outras possibilidades da gente lidar com o lúdico, trazer o lúdico sem ser só apenas a brincadeira? Adorei a sua questão.
Achei maravilhosa, sabe? Porque a brincadeira é algo só, é uma ponta do lúdico, sabe? É o que eu chamo a atenção de entender que a brincadeira a gente denomina ela como atividades lúdicas, sabe? Que é o movimento daquele ato acontecer. Mas para que essa brincadeira tenha sentido de fato, precisa ter o envolvimento, a interação do próprio sujeito. E aí, quando você me pergunta, e pergunta também a própria Ana, de entender, para além dessas atividades, como que esse lúdico ele está acontecendo no momento que a gente está vivendo, ou até outrora, antes de viver essa situação, eu tenho aí uma palavra-chave. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Eu acho que essa palavra-chave é o desafio, sabe? É o desafio, é o você estar frente a uma situação e aí você criar outras possibilidades. E aí vem um movimento de viver criativamente, sabe? É um desafio. Hoje mesmo, hoje de manhã, contando um pouco do meu cotidiano, eu não queria levantar da cama. Talvez vocês que estão me assistindo nesse momento, aqui, olha, super arrumado, cheiroso, pés descalços, porque eu estou em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, poxa, eu tenho todo um trabalho também que precisa ser realizado. O que eu faço? E aí, eu me sinto desafiado a viver, a aprender, a criar, a recriar e ressignificar tudo que eu estou vivendo. Claro que a criança ela vai trazendo essas ressignificações de uma outra lógica, talvez é por meio do desenho, entende? Olha aí o olhar atento à própria arte, ou à música, ou à expressão corporal. Eu sou muito expressivo. Ficar em frente à câmera, vocês não têm noção, que eu mexo muito as mãos, eu mexo muito o corpo. Então, assim, olha aí o movimento do lúdico acontecer e existir na própria vida humana. Boa parte de vocês, assim acredito, que estão nos assistindo, são alunos de graduação, de pós-graduação. Claro que talvez agora o papo vai ser até para alunos, né? No sentido do que eu vou falar agora. Tem aquele momento de escrever o trabalho conclusão de curso, né? O trabalho final, a bendita monografia. E aí, qual o papel do orientador e da orientadora? Ajudar você a descobrir qual é a sua questão, o seu problema, a sua metodologia. Aí você se acha o cara, né? E aí começa a ler os artigos, escrever o texto. Ó, quando você começa a escrever o texto, o que acontece? Você manda para a sua orientadora ou para o seu orientador. Qual é a devolutiva do orientador? O texto todo marcado, não é verdade? E aí, quais estratégias que você cria para solucionar aquela situação, aquela escrita, para melhorar e aperfeiçoar o caminho que você quer chegar naquele conhecimento? Olha o lúdico aí. Isso é ser lúdico, sabe? Porque algumas vezes a gente fica preso. Para ser lúdico, eu preciso do brinquedo da estrela, eu preciso ter um material concreto. É necessário, é importante, mas o lúdico só vale e só tem esse valor de grandiosidade quando tem um momento de você criar vínculo, de você interagir. Não sei se essa conversa tá chato, mas assim, talvez vocês estão me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. Acredito eu, e tomara que chega no final e você fala assim: caramba, que papo legal da Ana, da Suza. Nem percebi o tempo passar. Aí, o lúdico presente. Foi lúdico. Foi lúdico. Porque é justamente isso, né, Jonathan? Muitas das vezes a gente também liga muito essa questão do lúdico somente à criança. É lúdico, então tem a ver com a criança. E não é. Né? O lúdico, ele perpassa por toda a nossa vida. E quando você tem essa questão da ludicidade, a criatividade ela também vai se aflorando através dos vínculos, como você disse, através das interações. E isso a gente faz a nossa vida inteira. Nós vamos criando vínculos, né, afetivos, principalmente. Eu gosto muito de usar uma frase do Valon, para não errar, eu vou até ler aqui, né, em que diz:
Vallon revela que é na ação sobre o meio humano e não sobre o meio físico que deve ser buscado o significado das emoções. Então, vai além, né? O afetivo ele vai além das questões emocionais. Então, a gente também percebe o prazer quando se envolve uma atividade que você deseja realizar ou que você é desafiado a realizar. Eu preciso fazer tal atividade, eu preciso concluir o meu artigo, o meu TCC. Então, aquilo te desafia e aquilo te dá um prazer em fazer, né? E você vê aquele produto final como uma conquista, realmente, algo que você lutou e que você, por mais que tenha passado por dificuldades, você consegue realizar. Então, a questão do lúdico ela está presente a vida inteira. E sempre ligada não só às nossas emoções, mas aquilo que a gente consegue fazer de vínculo afetivo, que é importantíssimo para as aprendizagens. Quando eu digo que eu gosto do professor X, é porque tem alguma coisa nele, né? Eu tenho ali um espelho, tem alguma coisa nele que tem em mim também. E com as crianças não é diferente, assim como os idosos também. Então, perceber essa ludicidade no nosso dia a dia é um desafio, porque muitas das vezes nós estamos tão envolvidos nessa engrenagem que a gente acaba não vendo muita graça naquilo que a gente faz. E aí a gente tem aí um outro papo, que aí seria um número, né, de depressivos que a gente tem hoje no nosso Brasil, inclusive um quantitativo expressivo de professores, em ver aquela atividade somente como uma obrigação e não uma atividade prazerosa, algo que te dá um retorno positivo, né? Eu faço, eu aprendo, eu estou junto com o meu grupo. Eu reparo muito nas aulas de psicomotricidade das crianças na creche, e quando diz assim, a tia Patrícia chegou, é uma festa, hoje tem tia Patrícia, hoje tem a tia... Por quê? São atividades que levam ao prazer. Eles estão ali sedentos de vontade de fazer todas aquelas atividades que ela vai propor, são jogos, são brincadeiras, é cantiga de roda. Então, eles querem participar daquilo ali porque é algo prazeroso para eles. E o vínculo que eles fazem com esse professor, o vínculo que eles fazem com esses colegas, né? Essas emoções que estão o tempo todo ali presentes nas atividades, como a gente também percebe quando ele vai fazer um desenho, você pergunta, o que é isso que você fez, né? É você, sou eu, que linda, né? Então, a gente tem aí várias formas de estar fazendo essa demonstração de expressão das nossas emoções, dos nossos vínculos afetivos, que são muito importantes nos dias de hoje. Eu acho que é por aí, não é, Jonathan? Respondido, Susan? Respondido? Sim, respondido. Tem muitos estudantes que realmente fazem seus trabalhos de final de curso sobre esse aspecto, e às vezes eles esquecem, né, que o lúdico não é só o ato intencional de brincar, né, que o lúdico permeia também outras áreas do nosso espaço, da nossa vida e diversas faixas etárias, né? Nós adultos também lidamos e precisamos do lúdico. Só viver só com o peso da responsabilidade, sem buscar o agradável, o bom daquilo, também não faz bem a ninguém, como você colocou. E aí eu queria aproveitar, porque a Sofia Soares mandou um comentário que eu queria ver se vocês concordam. Ela diz que é preciso entender que é por meio das interações e brincadeiras que se possibilita e se realiza uma aprendizagem significativa. Vocês acham que a aprendizagem significativa tem alguma coisa a ver com ludicidade, com lúdico? Vai, Johnny. Eu pensei que Baiana. Bom, as interações e as brincadeiras, né, fazem parte do nosso eixo aí central da Base Nacional Curricular Comum, né? Então, a gente tem aí a BNCC, que trabalha com a questão das interações e das brincadeiras, e eu acredito que sem o lúdico a gente não consegue nada, não. A atividade essencial é a brincadeira, e o lúdico, ele perpassa, acredito, por todos os segmentos. E para você alcançar uma aprendizagem significativa, eu acho que esse professor precisa estar envolvido, essa escola precisa ter uma proposta bacana e, principalmente, ter essa criança como protagonista.
esse jovem como protagonista, né? Os nossos adultos como protagonistas desse processo, para que realmente a gente alcance uma aprendizagem significativa, uma atividade significativa. As interações e as brincadeiras, elas são essenciais, eu acho que são pilares para o nosso trabalho. Vou complementar um pouquinho. Isso. Pode, Ana? Deve! Vamos ser lúdicos. Porque é isso, né? O que eu estou chamando de aprendizagem significativa? Eu gosto muito de pensar nas próprias palavras. E aí, na minha cabeça, vai dando um nó, as sinapses, ó, vai fazendo inúmeras conexões. E aí eu vou trazendo a cena para esse jogar com as palavras. Nós temos Brunner, sabe? Jerome Brunner. Nós temos Claparré, que quase é muito pouco mencionado, sabe? Que vai trazer essa dimensão dessa aprendizagem significativa para o próprio sujeito. E aí a Ana trouxe alguns indicativos, né? Algumas possibilidades, como o conhecimento, a questão da interação, do envolvimento, trouxe até a dimensão até das próprias políticas públicas, porque é isso, pensar na dimensão do lúdico é pensar do lúdico como um direito. Aí, Ana, para quem não sabe os nossos bastidores, eu participei de sabe, uma live aí, por aí, é tanta coisa que a gente se perde, ainda mais nessa quarentena, espaço, tempo. Mas eu lembro em algum momento que eu fiz alguma questão. E aí, o lúdico é obrigatório ou é um ato voluntário? E aí a Ana respondeu, o lúdico é um direito. Foi você, não foi, Ana? E é isso, é entender o lúdico como direito e entender essa aprendizagem significativa como um direito. Porque é aquilo, se eu estou alfabetizando, e aí, será que o método fônico vai dar conta? Se esse estudante ou essa criança não tem o seu desenvolvimento oral, ou melhor dizendo, ele não consegue ouvir, ele não consegue falar, será que essa metodologia é significativa para esse sujeito? Porque é isso, nós estamos dentro de uma escola que se depara com diversos sujeitos, mesmo tendo ali uma faixa etária, cada um tem as suas especificidades. Como tornar essa aprendizagem enriquecedora para o outro? Será que é da mesma maneira que eu aprendo? Sabe? Será que é da mesma maneira como eu aprendo, eu consigo passar isso para o outro? O que é aprender, afinal? Tá aí uma questão para a gente pensar. E o que a gente está chamando de significado, significância, e por aí vai. O papo é lúdico. É lúdico. Jonathan, e outra coisa, quando você fala assim, quando eu falo é um direito de todos. Né, é para todos realmente, são para todos. Então, a gente pensar como esse lúdico ele está sendo desenvolvido, como esse professor ele consegue encontrar um caminho para essa ludicidade, né? Como você falou, para a gente pensar. Então, o que é aprender? O que para mim é realmente aprendizagem? É somente quando ele muda ali, né, o comportamento. Mudar o comportamento é difícil para caramba. Eu falei só, mas não é só, né? Uma mudança do comportamento é difícil, a gente sabe. O quanto é difícil alguém mudar o comportamento. Então, quando você vê um menino ou uma menina tendo essa mudança de comportamento, é porque realmente ela aprendeu aquilo ali. Agora, onde é que está o lúdico? Como é que eu consigo... Eu vou te cortar, posso? Pode? Não aguentei agora. Onde está o lúdico? Eu estou aqui pensando numa pedagogia lúdica, sabe? Que é uma pedagogia onde a gente leva para o debate, no cerne do debate, o valor do ser humano. Eu acho que é essa a grande questão. O valor do ser humano, que ele vai trazendo as suas possibilidades, o seu cognitivo, o seu lado afetivo. E aí, por que eu penso assim nessa pedagogia lúdica? Porque a gente trabalha com sujeitos, e aí eu estou lembrando muito aqui do Paulo Freire, da pedagogia pela mudança, sabe? Desse sujeito se tornar aquele transformador não só do mundo à sua volta,
mas dentro de si mesmo. Aí eu lembro do próprio Winnicott, que vai trazer essas dimensões do próprio interior e do mundo exterior. É isso, é lidar consigo mesmo. Porque eu defender uma pedagogia, o olhar do lúdico para a vida, é olhar para o outro e falar assim: ô Ana, eu estou aprendendo muito contigo aqui. Ô Susan, eu estou aprendendo por demais. E aí, se a gente abrir mais ainda esse debate dessa aprendizagem significativa, eu vou trazendo outros olhares que me forjaram como sujeito, sabe? O olhar da favela, porque eu sou oriundo da favela. Não dá para poder negar isso, entende? Talvez no meu linguajar, na minha linguagem, não tem muitos conectivos da própria favela, mas eu estou dentro da favela, entende? E aí, como que eu conecto isso? Talvez a pessoa vem de uma cidade do interior para o Rio de Janeiro. Então, como que eu faço para que essa aprendizagem seja significativa? É dar o espaço para que a aprendizagem eu possa permitir aprender com e não para. É com o outro. Exatamente. Mas pode ser caminho. Pegando esse gancho do Jonathan, que ele falou, eu posso contribuir com múltiplos horários, uma vez que eu também me construo, né, forjado por diversos olhares. E aí eu tenho uma pergunta aqui que vai fazer um link com o que você está falando agora, inclusive esse seu olhar dentro de um contexto como a favela, né? O João Henrique está perguntando como conscientizar a família do lúdico, respeitando os diversos contextos em que se situam. Não é? Então, acho que ele está querendo exatamente saber como a família pode se conscientizar que o lúdico é importante na vida da criança, como a gente pode trabalhar isso com a família, e respeitando, né, os diferentes contextos. Quando a gente pensa, né, nesses processos de conscientização, o que me leva em alguns momentos, sabe, principalmente no campo do lúdico, é aquele movimento de um material pronto que você encaminha ou um recado que você manda na agenda da criança, enfim. Mas eu acredito que essa conscientização perpassa o campo da experiência. É só ir vivendo, sabe? Se eu sou lúdico, se é que sou, não sei se eu posso me definir totalmente como lúdico, cabe também o olhar do outro para a minha própria prática, para a minha fala, é entender se eu vivi plenamente aquela experiência. E aí eu lembrei do próprio Lucchesi, porque a gente pensa no Lucchesi como aquele autor do campo da avaliação, mas ele também é um estudioso do campo do lúdico, né? Melhor dizendo, da ludicidade, que é a ação do lúdico. E ele traz tem um texto dele que ele traz esse lugar da experiência plena do próprio sujeito. E aí vou fazer o seguinte movimento: será que os espaços educativos permitem que as famílias vivenciem essa experiência plena da ludicidade? É isso. Vamos pensar no campo da formação de professores. Será que no campo, né, da pedagogia, da licenciatura e por aí vai, permite que licenciandos, graduandos vivem essa experiência lúdica? Por quê? O lúdico será que é um saber que perpassa as nossas formações, que foi algo que eu estudei no meu mestrado, entende? Será que eu aprendo a ser lúdico ou eu vivo o lúdico? Tá aí uma pesquisa fantástica para quem quer fazer TCC, dissertação, um mestrado. Aí, olha, uma questão para a gente pensar, sabe? O que leva o outro a se tornar de fato. Eu trouxe uma palavra, que é a experiência. Eu acredito que esse caminho. Mas está aí as pesquisas. Eu encontrei esse caminho. O outro pode trazer outras evidências, sabe? Acho que verdade. Ô, Jonathan, uma outra coisa também, um outro ponto nessa questão, que eu percebo também muito, como os pais, a infância desses pais, como ela também vai refletir na infância dos seus filhos e também nas outras fases, né? Então, a gente começa a ver como essa trajetória nossa de desenvolvimento, ela também vai influenciar.
tanto nas ações educativas, quanto nesse olhar do brincar. O que é importante para mim pode não ser importante para você. Então, é muito subjetivo. Então, essa questão de você conscientizar para o lúdico perpassa por uma série de outras questões que você precisa ter um contato maior até com essa família, para perceber o que, de fato, eles entendem por isso. E se eles querem chegar a isso, ou se já chegaram, nós não sabemos. Ana, Sim. Ana Paula, além dos recadinhos aqui, linda, saudades, poder... Coração. Todos esses recadinhos, né, do curso de pedagogia para você. Tem uma perguntinha aqui que eu acho que vai cair bem para você também. O Jonathan, sempre nesse bate-papo que vocês estão, vai colaborar também, né? A Georgia Moreira está perguntando, quando se fala de ludicidade, precisamente na educação infantil, eu imediatamente conecto com os eixos estruturantes da educação infantil, interação e brincadeira. A ludicidade também é considerada indissociável nessa trilogia? Com certeza. Se faz parte do meu eu vou levar também para os meus alunos, eu vou levar para os espaços da minha convivência, e a questão é essa, você entusiasmar o outro a também desenvolver a sua ludicidade. Não tem como eu trabalhar algo que eu não tenho. É a mesma coisa, né? Como é que eu vou dar se eu não tenho, se eu não possuo aquilo? Então, foi como o Jonathan até colocou, a formação do professor, os conceitos dessa família, isso tudo vai junto, né? Está no pacote. E aí não existe, né, uma formação de professor em que você discuta determinados assuntos e mais tarde a gente vai lembrar, poxa, na minha formação eu tive isso, mas só agora que me dá aquele start de que realmente eu estou conseguindo realizar. E muitas das vezes a gente vê isso entre os nossos professores, em que eles conseguem dinamizar, né, o seu trabalho de uma forma tão lúdica, né, tão verdadeira, tão significativa, se a gente pode utilizar essa palavra, que aquilo se torna um sucesso. Né? Um sucesso para quem? Não é um sucesso para o professor, para ele postar no Facebook. É um sucesso que eu digo em relação aos nossos alunos, porque eles levam essa experiência a outros grupos também de pertença deles. Eu acho que isso que é bacana. Só que a gente tem que ter essa ludicidade trabalhada primeiro para a gente poder também levar para os nossos alunos. Fala aí, Jonathan. Jonathan Lúdico, conta aí pra gente. Ana Paula é lúdica, Suzy é lúdica. É o campo da experiência, sabe? Da interação. Por isso que é fundamental, imprescindível, que a criança brinque, corra, sabe? Se rale. É importante fazer esse movimento, porque como que se dá a aprendizagem de fato? Quem é esse sujeito, esse indivíduo, esse ser que antes estava lá no útero e hoje está correndo, está brincando? Foi um bebê, todos nós fomos bebês um dia, entende? Como que conhecemos o mundo? Se enxergamos, o primeiro movimento é pelo movimento do olhar, sabe? Olha aí os olhos, se eu consigo enxergar. Tem as sensações, o tato, o paladar, e por aí vai, o olfato. Então, assim, tudo isso vai compondo as nossas aprendizagens, os nossos desenvolvimentos. Claro que alguns vão desenvolvendo determinadas habilidades mais do que outros, sabe? E aí cabe o professor, principalmente que está na escola, né, ou a professora, ter um olhar atento a essas dimensões. E aí o convite, talvez o movimento agora nessa pandemia, aqueles que têm seus filhos dentro das suas casas e que podem brincar, e que é necessário brincar, olhar para essas potencialidades que antes não passava despercebido, com o passar do próprio tempo, perceber que o conteúdo depois a gente recupera. E olha que na educação infantil a gente nem trabalha a questão de conteúdo, né, gente? A gente trabalha o lugar da experiência, o lugar do prazer, da liberdade, do corpo, do eu, do conhecer a sua própria identidade, do conhecer a sua história, entende? Esse é o movimento. Conteúdo deixa lá para o ensino fundamental, sabe? A gente não pode usar essas palavras do ensino fundamental
colocar na educação infantil, não, porque a gente vê esse movimento, é o lugar das Verdade. experiências, sabe, do desafio. Então, é pensar isso. Se é esse lugar, então, como trazer esse lugar para dentro das nossas casas? Primeiro é entender que a nossa casa é um lugar de ensinar e aprender, sim, mas que é de uma outra lógica. A escola tem o seu papel, o professor tem o seu lugar também, e nós, como indivíduos, aqueles que são pais, que são mães, aqueles que cuidam, que pode ser 2 pais, 2 mães, a gente tem um núcleo familiar diverso, e que bom! Cabe, dentro desse espaço, criar um vínculo, sabe? Criar o olhar, criar o afeto, a empatia. É isso. O conteúdo deixa para outro lugar. Agora, aproveita essa oportunidade, talvez um recado para os pais, a chance de vocês serem mais ainda atenciosos para os seus próprios filhos e filhas. Essa que é a grande questão que tem me movido nesse momento. O conteúdo deixa para outro lugar, deixa para outro espaço. Nós, professores, a gente vai dar conta para aqueles que estão na alfabetização. Não tem isso, não, alfabetização remota, não vai dar conta. Não vai, sabe? É isso. É lúdico. É mais, Susan? Tem mais perguntas aí para gente? Ih, Susan tá sem som. Tá sem som, Susan. Sim. Voltou. Porque a minha cachorrinha é muito lúdica. Eu tinha que jogar bolinha com ela agora, então ela ficou me chamando. Eu desliguei o som para ela não atrapalhar. Eu estava me recordando que a Ana, já uma vez, ela fez uma oficina, né? Numa escola na qual eu era diretora adjunta, e ela fez uma oficina com todos os professores do ensino fundamental 1 e da educação infantil. O trabalho dela foi exatamente esse. Ela desenvolveu com os professores uma série de atividades em que ela explorava conteúdos, mas todas a partir da ludicidade, né? Todas com ludicidade. Ou seja, foi jogos, foram cantigas, foram histórias, foram diversas atividades lúdicas em que ela explorou. Então, ela trabalhou com as professoras, ela fez essas professoras vivenciarem a situação, tá? Vivenciarem o jogo, vivenciarem a música, vivenciarem a brincadeira. E ela fez o trabalho do conteúdo também a partir dessas atividades. Lembra disso, Ana? Lembro sim. E eu penso que, hoje em dia, as escolas de educação infantil, é muito importante que elas realizem esse trabalho com as famílias, não é? Para as famílias perceberem como a educação infantil, através daquele espaço de trocas, de representações em que eles representam os personagens da sua família, representam os coleguinhas, representam a professora da escola. Então, tem vários olhares que a gente tem do lúdico aí no desenvolvimento durante a educação infantil. E o brincar, tá? O brincar, principalmente, que muitos responsáveis ficam incomodados porque acham que a criança na educação infantil vai para a escola para ouvir historinha, cantar musiquinha, tocar na bandinha, fazer recorte, colagem, pintar, né? Se sujar todo de tinta, reclamam quando o uniforme está sujo de tinta ainda. Então, assim, já que a gente está falando aqui da família, da presença do lúdico em todos nós, esse seria um bom conselho, a própria escola resgatar nesses adultos que são os responsáveis, o lúdico que está neles, que existe neles, para que eles entendam que através desse lúdico muita coisa pode ser vivenciada e até aprendida? Eu acredito que sim. E é uma atividade que não pode ser uma só. A escola, às vezes, ela peca nessa questão da abertura para a família. A escola, muitas das vezes, ela quer abrir somente no dia da festa, né? Da festa junina, da culminância de algum projeto, que uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim, quando é que vai ter o dia da comelância? Né? Então,
porque sempre tem alguma coisa para comer, para beber, para confraternizar. Então, eu acredito que a escola, ela peca nisso. Ela precisa deixar os seus portões abertos para as famílias. Uma coisa que eu tenho até como experiência, né, como orientadora da educação infantil na escola que eu atuo, é que muitas das vezes deixavam os pais no portão e as crianças entravam. E aí um dia eu falei, gente, deixa a família entrar, ter esse contato com o professor. Ela vai entrar e a gente vai estar dando os indicativos. Olha, agora a professora não vai poder conversar com você, porque ela está recebendo as crianças. Mas deixa ela entrar. E essa família começou a entrar na escola. Não só no dia de festa, mas na hora que ela está indo lá entregar o seu filho, na hora que ela vai buscar, participar das atividades mais ativamente. Porque uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, nós vamos fazer um projeto. O projeto era lindo no papel, os professores se esforçavam o máximo para desenvolver aquele projeto, só que as famílias não eram comunicadas do que estava sendo trabalhado. Então, eu acho que esse projeto ele tem que ser divulgado para a comunidade, porque a vizinha que está em frente à escola tem um terraço que ela fica dando tchauzinho para mim, que eu não sei nem quem é, né? Hoje nós já estamos íntimas. Mas por quê? Porque ela também vai participar dessa história. Ela escuta uma música que ela quer ir lá para o terraço ver o que está acontecendo, né? Quando tem uma festa, ela também quer ir. Ela está ali, ela é vizinha da escola. Então, eu acredito que essa comunicação ela precisa ser abrangente, principalmente para as famílias. Então, o que a gente faz na escola tem que ser comunicado a todos. A gente precisa se reunir, mas com todo mundo. A cozinheira precisa saber qual é o projeto, a secretária precisa saber qual é esse projeto que a gente está desenvolvendo, todos os funcionários da escola precisam saber o que nós estamos trabalhando, e principalmente as famílias. Aí tem gente que fala assim, mas a família participa quando eu peço o rolinho de papel higiênico, a garrafa PET. A participação não é essa. A participação é do acompanhamento, é do estar junto, é do ir à escola, é de poder participar mais ativamente dessa vida escolar. Muitas das vezes a gente também reclama dessa família, mas a gente não dá a abertura para essa família participar com mais afinco das nossas atividades. Até porque, Ana, assim, quando eu penso no próprio projeto e desse olhar colaborativo com as próprias famílias, eu penso no projeto político-pedagógico, entende? Que boa parte das instituições não tem, entende? Ou quando tem, não houve a participação de todos. Então, quem é esse todo que participa na reelaboração dessas próprias ações pedagógicas que vão costurando e o próprio fazer pedagógico desse professor, desse profissional, dessa escola ou desse espaço de educação infantil, entende? Eu vejo que é ter clareza nas ações, nas avaliações, na metodologia da própria escola, sabe? Sim. Da autonomia desse professor, entende? Para ele chegar e ter aquele papo, olha só, eu estou realizando essa tarefa, essa dimensão, estou trabalhando a proposta lúdica dessa e dessa maneira por conta disso. Eu não quero comparar com a área da medicina, mas vamos pensar. Se eu, Jonathan, eu tenho algum sintoma e eu chego no médico e o médico ali ele me explica com mais clareza, com mais propriedade qual é aquela doença, sabe? Por que nós, na escola, algumas vezes, a gente não leva para essa família esse espaço de segurança? O porquê do pintar? O porquê do desenhar? Tem toda uma intencionalidade, tem toda uma construção teórica, tem toda uma especificidade da nossa área. A gente sabe o que faz, sabe? Não estou dizendo aqui que eu não vou te ouvir, família. Não. Aliás, a partir do seu olhar, eu vou acolher e aprimorar também dentro da minha prática pedagógica ou da minha ação educativa. E aí vem a questão do próprio brincar. É brincar não só no dia do brincar, a gente passou agora aí na Semana Mundial do Brincar. É importante, sim, temos algumas semanas, beleza, mas é para além dessa Semana Mundial do Brincar, sabe? É entender o outro, é entender quem é esse sujeito, quem é a nossa população brasileira. Olha quantos ataques, sabe? Se eu ligar a televisão agora,
Olha só a resistência de uma população negra, entende? Não é somente um dia específico. Esse dia é importante, sim, para trazer à memória o lugar que estamos e o lugar que essas pessoas vêm enfrentando. É isso. Quando a gente tem um projeto político, pedagógico consistente, onde tem investimento teórico, onde tem investimento das nossas ações enquanto profissionais, isso vai dando um outro espaço, sabe? Com O certeza. espaço da confiança, do aprender com o outro, do aprender fazendo também. E aí é um papo que dá uma outra live. Vou só rapidinho colocar, Jonathan, eu também sou orientadora educacional. E eu comecei a perceber que muitas colegas, né, da área reclamavam que assim, eu convido o pai, ele não vem. E aí, quando eu comecei a convidar os pais para irem à escola, seja para entrevista, para anamnese, alguns ficavam assim: o que ele aprontou? Pode falar. O que foi que ele fez? Ou outros já chegavam mais tímidos e diziam assim: olha só, eu estou com pressa, você fala rapidinho o que ele fez? Então, as pessoas já viam aquela chamada à escola como algo relacionado a um comportamento que não foi muito legal, né? A uma chamada de atenção. E eu comecei a mudar isso. A gente chama o pai, sim, a mãe, o responsável, seja lá quem for, para conversar, mas depois a gente dá a devolutiva quando as coisas também estão dando certo. Olha, eu estou convidando você aqui para dizer que foi bacana, que você conseguiu, né, você ter levado ele ao pediatra. Olha quantas coisas boas a gente avançou, porque senão a gente também fica só na chamada, né, do puxão de orelha, né, vem cá que eu quero chamar sua atenção, somente como aquele órgão disciplinador. E os pais também precisam muito dessa escuta atenta do orientador, de quem está na escola. Então, a gente precisa ter essa visão hoje que não basta só o que eu quero falar, eu preciso ouvir mais, que até, né, uma das características do psicopedagogo é essa. Então, a gente precisa estar ouvindo mais esses pais para que a gente atinja, né, o nosso público, que são as crianças, os nossos jovens, de uma maneira, de uma forma mais amorosa, mais respeitosa, em que eles consigam realmente aprender e que essa aprendizagem eles possam levar para a sua vida, né? Sim, e ouvindo vocês dois, eu queria falar que, assim, ouvi do Jonathan uma frase que eu gostei muito e que eu acho muito importante a gente repetir várias vezes por dia, até para nós mesmos ouvirmos mais, né? Ele falou: eu sou professor, eu sei o que eu estou fazendo. E é isso que eu penso muitas vezes. Existem 3 profissões que são muito sofridas aqui no nosso país com relação a isso: a do professor, a do juiz de futebol, né? E a do médico. Porque o médico te dá uma receita, todo mundo dá palpite. Mas não foi isso que o meu médico passou. Se eu fosse você, não tomava esse remédio, tomava o outro. O juiz, eu até falei errado, não é o juiz, é o técnico, né? Todo mundo é técnico de futebol e tem um palpite para dar lá no procedimento que o técnico de futebol tá treinando com o time dele. E a mesma coisa é o professor. As nossas atitudes são questionadas o tempo todo, como se nós estivéssemos ali, meramente para transmitir o conteúdo, coisa que a gente já sabe hoje em dia que não é nosso papel. A internet está aí com seus artefatos né? Que transmite muito melhor do que nós. Então, a nossa capacidade, a nossa competência, a todo momento é posta em xeque, né? Posta em questão. Então, os pais precisam realmente frequentar a escola para entender o que tem por trás de todas as nossas propostas, de todas as nossas ações, né? E eu adorei relembrar que a Ana Paula é orientadora educacional, porque nesse momento eu estou dando aula de orientação educacional numa turma de pedagogia, sabe? Muito bom! Para ir lá contar umas experiências para a turma. Vou marcar. Pode marcar. Tá vendo, Jonathan? Um lugar vago, eu tive que entrar. Aqui é assim, Jonathan, a gente participa de um e já é convidado para outro. Você nunca perde o vínculo.
Por isso que live é legal, porque a gente põe a pessoa contra a parede, a pessoa não tem como esquivar, não tem como dizer não, né? Verdade, aí. Gente, agora surgiram algumas perguntinhas aqui para vocês, né? E uma delas é da Carolina Lamego Oliveira. Ela está perguntando se o método Montessori contribui com o desenvolvimento da ludicidade. Se vocês acham que quem trabalha com esse método está trabalhando bastante a parte lúdica. Sim. Montessori, gente. Quem sabe, né? Nem nunca tem algumas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o método Montessori. Toda a proposta, né, elaborada por essa pesquisadora do jardim de infância e tudo é válida, sabe? É uma proposta que ensina a criança a brincar, mas no momento dela, no tempo dela, os blocos de encaixe. Então, assim, quando a gente pensa também, acho que até a palavra método dá aquele pavor, né? A técnica, mas é entender qual é a proposta. Eu até chamo a atenção para a proposta, sabe? Enrolei a língua aqui, ó. Mas... É ao vivo! É verdade. Paulo Freire, por exemplo, odiava quando alguém dizia que ele tinha algum método, né? Ele tinha horror a isso, ele reclamava muito. E eu acho que a gente não pode pensar muito nessa questão de método, porque a gente fica muito preso, fica muito fechado. Não é? O método parece que cria um invólucro em torno de alguma coisa. Mas aí tem umas armadilhas, né, Susan? Estou aqui pensando aqui, até porque o programa é ao vivo, se é programa live, sabe? Tem as armadilhas. Daqui a pouco vão dizer que eu, Jonathan, estou defendendo o método. Não estou defendendo método nenhum. Não, é só uma observação de que qualquer proposta a gente pode usar a ludicidade. Né? Sim. Cabe a nós. Independente do método. Independente do método. Exatamente. A gente vai trabalhar com o lúdico, ele parte muito mais da nossa vivência, da nossa experiência, né, do que do próprio método, digamos assim. Isso. Até porque, assim, se a gente entender o lúdico numa proposta ampla, né, que eu entendo até que o lúdico é uma complexidade, ele esbarra no viver humano, sabe? Então, ele ultrapassa a lógica do método. Sabe por que ele ultrapassa? Exato. Porque eu posso virar para a Ana Paula e dizer assim, Ana Paula, faz esse caminho aqui que você vai ser lúdica. Talvez não vai dar nada certo. Nada. Olha, eu sou bem pontual, assertivo. Talvez não vai dar nada certo, porque foi o meu caminho. O caminho da Ana Paula vai ser o caminho da Ana Paula. Então, assim, claro que talvez nesse caminhar com a Ana Paula pode me trazer umas outras possibilidades de entender essa aprendizagem. E aí a gente esbarra naquele movimento, né, Ana? É obrigatório? Não é obrigatório? Eu preciso ter uma legislação para poder dizer que o professor tem que ser um ser brincante? Se esse brincar perpassa a própria vida? Tá aí um outro ponto para a gente pensar. E aí dá outras lives. Com certeza. Um questionamento: o lúdico se aplica a qualquer hipótese na escola? Por exemplo, a gente consegue trabalhar o lúdico, isso vai funcionar se a gente for bastante lúdico com as crianças autistas, que elas têm um pouco mais assim de... a capacidade dela de interação é um pouco restrita, né? O autista é mais observador, mais voltado para o mundo dele, mas que não deixa de estar prestando atenção no mundo externo. Né? E as atividades lúdicas são muito interativas. Como vocês acham que isso funciona com as crianças autistas? É uma das perguntas aqui. Olha, eu acredito que vem muito pelo respeito do tempo de cada um, até porque cada autista é um autista. E aí você pode perceber que tem alguns que já estão aqui com os seus colegas, e que o mediador, o próprio professor, ele faz com que essas mediações ocorram, né, de forma mais constante, mas sempre respeitando o tempo de cada um. Mas claro que pode, com autista, com Down, com todos os especiais. Eu acho que o trabalho da educação especial ele é pautado na ludicidade. Por outro lado, é entender
não é só entender, mas é viver essa experiência no chão da escola, no chão da sua casa, do seu quarto, para aqueles que são pais e mães, de entender que quem é esse indivíduo, entende? Que a inclusão, ela rima com brincar, que a inclusão, ela rima com a ludicidade, com o lúdico, sabe? E, aliás, ela rompe com protocolos, entende? Ela rompe aquela noção que a gente tem de um indivíduo, ele vai aprender dessa forma ou dessa maneira, porque cada sujeito ele vai criar suas próprias estratégias. Como muito bem a Ana Paula pontuou, em relação à questão do próprio autismo, sabe? Ali existem inúmeras facetas, sabe? Especificidades. Então, se eu parto do pressuposto que o brincar é criar vínculo, esse vínculo vai acontecer talvez no manusear do próprio brinquedo, entende? No movimento do próprio carrinho, do brincar de boneca, do jogar um xadrez. Talvez aquela criança ela não vai me enxergar nos olhos, mas o ato de brincar, o ato de se envolver, isso vai criando o movimento de socialização, sabe? A descoberta da própria dos caminhos que esse indivíduo cria para chegar a uma aprendizagem, porque jogar é cognição. Você está entendendo? Tem ali o desafio posto. E aí a gente vai rompendo todos os rótulos, sabe? Para brincar, para aprender. Rompe os rótulos das políticas públicas, que algumas vezes pontuam, olha, esse sujeito é público-alvo da educação especial. Não, esse sujeito, não, ele é um ser humano, entende? Mas como que eu faço para que essa aprendizagem, eu lembrei de uma das questões, né, se torne significativa quando eu aprendo a acolher a diferença? Quando eu não segrego, quando eu não excluo, sabe? Porque o espaço escolar, em sua grande maioria, é um espaço também excludente. Talvez eu preciso de um mediador na minha sala de aula para alcançar aquele estudante, mas quem é aquele mediador? Sabe? Qual é a formação desse mediador? No caso da Prefeitura do Rio, boa parte dos mediadores são alunos em graduação. Lógico que tem muitos alunos em graduação que têm desenvolvido ótimos trabalhos, ótimas práticas pedagógicas junto com os professores, mas o papel ali é do professor. O movimento que eu sempre faço para os educadores, e quando eu tenho esse espaço para conversar com os professores, quando a gente chega na questão da inclusão, e se essa criança fosse o seu filho, você iria excluir ou você iria incluir na brincadeira? Do abrir a minha janela, outro dia eu fiquei encantado. Olha só, o encantamento de uma situação que não deveria acontecer. Quando eu olho para duas crianças, um cadeirante e outro que possui uma deficiência física na perna, brincando um com o outro, de correr. Talvez para mim, sou adulto, que eu ando com as minhas duas pernas... Ai, caiu o microfone, mas foi. Que eu ando, eu olho e falo assim, como eu vou brincar? Mas para essas crianças, eles criam outras estratégias que ultrapassam até a nossa racionalidade como seres humanos, sabe? É isso, é o viver, é o imaginar, é o possibilitar o aprender com o outro. E incluir é com, não segregando, sabe? Tá aí um movimento que a gente... Estou pensando. Gostei. Verdade. Nós estamos assim caminhando quase para o final da nossa live, né? Já estamos com 1h e 5 minutos de live. E eu sei que o pessoal está adorando, está amando, mas ficar o tempo todo né, aqui falando vai desgastando, né? Vai acabando. E aí, assim, olha, o pessoal do backstage está dizendo assim, continua, o pessoal está amando. Que bom! Mas, Susan... Ótimo! Eu estou me sentindo na Globo, com ponto no ouvido, olha isso aqui. Nossa Fátima Bernardes, Jonathan!
Bernardes loira. Mas olha só, Suza, eu posso aproveitar aqui o espaço e falar sobre o meu livro rapidinho, porque tá aí, ó, Não, continua. pode sim. E depois eu queria que vocês Ana falassem. também é contadora de história, gente. A Ana vai falar do livro que ela Eu estou seguindo escreveu. ela na rede. Eu também. Foi um dos livros mais vendidos na Amazon, né, Ana? Estava entre os Foi 10. pela Katzen. Foi um É, dos livros mais vendidos. e o Jonathan também. Mas antes da gente ir embora, eu queria que vocês dessem assim um estímulo, um reforço, principalmente para os professores e professoras assim do sexto ao nono ano, do ensino médio, com essa relação, dá um reforçozinho para eles com essa relação da ludicidade, a importância, né, dessa ação para o aprendizado. O Jonathan chegou a entrar um pouco ali na neurociência, dizendo: olha, minhas sinapses já estão. Na verdade, a neurociência fala isso para a gente, né? A aprendizagem só acontece quando ocorre a emoção simultaneamente. Eu queria só que vocês dessem um reforço nisso. Eu convidei vários estudantes das licenciaturas para participar conosco, aí uma palavrinha assim para eles, reforçando esse aspecto lúdico como um propiciador de uma aprendizagem efetiva, não é? Como a proposta da nossa temática aqui, uma educação transformadora. Quer dizer, uma educação transformadora também passa pela questão da aprendizagem de verdade, né? Isso aí. Então vamos lá, Jonathan, seu livro! Aí, o Jonathan, do livro. Eu estou aqui pensando, sabe, que você falou sobre a galera aí que trabalha no ensino fundamental 2, né? Do sexto ao Vocês já nono ano. começaram a falar dos adolescentes, dos Isso, adultos. porque É um reforço. isso, o lúdico, ele propicia a aprendizagem, é o espaço de aprender a viver a própria vida, sabe? Aí, como eu disse logo no início, para aqueles que pegaram o bate-papo já no finalzinho, é o se desafiar, entende? É o criar soluções frente às situações. Nesse momento agora, todos nós, e é algo mundial, não passava pela minha cabeça estar isolado dentro da minha casa. Para aqueles que conseguem, sabe, esse isolamento. Isso é ser lúdico, quais estratégias que eu vou criando dentro da minha casa, na organização da rotina, o lavar a roupa e ao mesmo tempo estar respondendo e-mail, o entender a vizinha que está gritando, o meu outro vizinho que está tocando fone que está indo até o chão. Então, assim, como ser lúdico ao meio aí, porque a gente vai recebendo inúmeros estímulos, né? Inúmeros sons e por aí vai. Então, como ser lúdico frente a tudo isso? É o desafio, é o aprender no nosso cotidiano, sabe? Eu não tenho um manual de receitas. Eu acho que algumas vezes o professor e o educador, de um modo geral, espera um passo a passo, sabe? Você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, mas tem toda uma construção. Eu acho que, acredito que é entender o outro. E aí vem o campo da própria neurociência, o campo da sociologia, da psicologia. Eu sou psicopedagogo e eu gosto muito de um conceito da própria Alicia Fernandes, e que ela vai trabalhar esse sujeito que ele é pluridimensional, sabe? Que ele é afetivo, relacional e cognitivo. Mas essas dimensões, elas não trabalham separadas, elas estão todas ali juntas, sabe? Quando eu estou pensando, quando eu chego na minha sala de aula e quando eu penso numa aula, eu vou trazendo também coisas do meu cotidiano, coisas que as minhas sensações, as minhas emoções, a alegria, o prazer, o choro, entende? Então, como levar isso para um conteúdo de química, de física, de biologia, entende? E como levar isso para a universidade? É isso, é entender esse sujeito nas suas diversas facetas. E aí, por entender esses sujeitos, suas diversas facetas, tenho aqui o livro, né? O Educação Lúdico e Favela, Quantos Tiros São Necessários para a Aprendizagem, que foi publicado pela editora WAK, e quem fez o prefácio foi até o José Júnior. E aí, o que acontece? Mostra de novo.
Oi? Mostra a capa para a gente ver. Ah, vou mostrar aqui, ó. Beleza. E o que que acontece? Quando eu trago, quando a Susan me faz essa questão de entender no ensino médio, no ensino fundamental, esse lúdico para além da educação infantil, eu lembro da minha história de vida, sabe? Eu lembro da minha prática como professor que fui quando atuei dentro da Maré. E aí, no meio do tiroteio, como ser o professor lúdico? Numa segunda-feira, quando você chega numa sala de aula e aquelas crianças passaram por aquele espaço onde elas estão inseridas, onde elas estão imersas, de choro, da violência, do medo, do conflito armado, sabe? Que aconteceu no final de semana. E aí, eu vou chegar na minha sala de aula e eu vou começar, olha, a minha aula hoje é teoremas de Pitágoras. Sem parar e ouvir o outro, tá aí. Talvez um outro movimento é o ouvir, como a gente está falando, mas não é o ouvir por si só, mas é o escutar e acolher a história do outro. Acolher no sentido de respeitar quem é esse sujeito. O ponto de você conseguir minimamente se conectar com aquela realidade. Eu não estou dizendo que você precisa viver plenamente aquela realidade de guerra, mas é parar e falar assim, olha, hoje a aula realmente a gente vai ter que discutir sobre a morte que aconteceu aqui na favela. Isso é, e o conteúdo, isso não é aula, isso é aula, sabe? Que é isso, é uma educação humanizadora, que você consiga, de fato, olhar para o outro e falar assim, olha, o que você está trazendo aí tem um sentido. Talvez não é aquele sentido que a gente está dentro da academia entende curricular, aí o currículo oculto, sabe? Mas é um conhecimento que é uma visão, é a experiência da própria vida. Eu falo muito, e aí eu vou jogar a bola para a Ana. Bom, eu acho que o nosso recado para os professores, de um modo geral, né, para quem está fazendo formação de professores, curso de licenciaturas, na pedagogia, é que é uma profissão árdua, sim, nós estamos sempre estudando, buscando novas fontes, e que a gente não pode parar. A verdade é essa. E foi como o Jonathan falou, esse aluno ele precisa ser visto, né, como um ser humano. A gente não pode excluir, a gente tem que tentar incluir o máximo esses alunos que estão aí, né, os nossos adolescentes que às vezes estão aí rebeldes, a gente não pode deixar eles de lado, a gente precisa integrar, a gente precisa realmente trazer todos para nós, e a gente tenta fazer sempre o nosso melhor. Eu digo que o bom profissional, ele nunca vai para a sala de aula dizendo assim, hoje eu vou dar uma péssima aula, hoje eu vou fazer o pior possível. Nós sempre buscamos fazer o melhor. Nós sempre buscamos fazer aquilo que a gente aprendeu de melhor. Nós nos espelhamos nos profissionais que passaram por nós e que fizeram a diferença. Então, que a gente possa fazer também a diferença na vida desses meninos, dessas meninas que precisam tanto. E que nós vivemos hoje, né, uma crise que não é só no nosso país, é uma crise mundial de valores, de conceitos, em que muitas das vezes a escola é o único espaço que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adulto vai ter para trazer suas experiências de vida, para trazer, né, suas dificuldades e também mostrar os seus talentos e suas qualidades. Eu não tenho um livro igual do Jonathan, mas o meu livro é um livro infanto-juvenil, que é O Menino que Empinava Pipas. E ele justamente trabalha com isso, com a temática dos sonhos. Quando esse livro foi feito, ele não foi um livro pensando assim, eu vou atingir o público adulto. E hoje eu vejo vários colegas, né, que compram um livro porque querem presentear seus filhos, seus netos, querem relembrar um pouco da infância com as brincadeiras do Léo. E eu acho que é isso que está faltando, muitas das vezes, para a gente desenvolver a nossa ludicidade, para a gente aprimorar a nossa ludicidade. O sonhar, o ter um ideal de vida, né? O que eu quero para a minha vida? A gente muitas das vezes vive nesse mecanicismo, no cumprir horário, no cumprir agenda, no que a gente tem que fazer, mas o que me dá prazer? O que realmente, de fato, eu quero?
eu quero ser professor, então que eu seja o melhor professor que vai passar pela vida daqueles alunos. Eu acho que é isso que a gente está precisando hoje, né? Não desistir dos nossos sonhos, a gente pensar nesses sonhos como ideais de vida, algo que a gente possa realmente concretizar. E é muito bacana quando você faz uma roda de conversa e traz a história do Léo e as crianças se identificam por ser um menino negro. Isso aí também foi algo que eu não planejei, mas que acaba acontecendo. As crianças, parece o meu amigo, parece com fulano, parece... É muito legal para a própria identidade da criança. Então, você se vê naquele livro sem poder, sem precisar se transformar. Sou eu que estou ali. Então, isso é muito bacana. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Não desistam, dificuldades nós vamos encontrar. Eu digo que quando a gente tem um projeto, aí é que aparecem os problemas, acontece de tudo, mas é justamente para a gente perseverar e a gente dar conta daquilo que a gente precisa. Então, ser lúdico é desafiante. Então, não se renda aos desafios, vá em frente e consegue. Muito bom, muito bom. E me siga, gente, lá no meu canal Jonathan Ele tem Aguiar, canal, Poeta J. No que? Eu vou te entrevistar, Ana, no meu canal. Fechado. Aí, aproveitei, olha, Suza, viu? Já vou abrir aí o espaço para o convite, ó. Suza, Ana Paula, quero convite. Eu vou ter um papo com vocês lá no meu canal, Poeta J. E eu tenho também meu Instagram, que é Jonathan Aguiar Oficial. Me segue lá e vamos trocando figurinhas, costurando fios. Vamos sim, vamos, porque ao mesmo tempo que nós estamos presos em casa, né, vivenciando um isolamento social, ao mesmo tempo a gente tem feito muitas conexões interessantes e tem me parecido muito que verdadeiramente nesse momento os muros da universidade estão caindo, porque a gente está está de fato fazendo contato com outras propostas, outras pessoas externas à instituição. Então, as aulas estão para além da sala de aula mesmo, nesse momento, é uma oportunidade que a gente está tendo, os professores fazendo videoaulas e videoconferências ao vivo com os alunos, né? E fazendo atividades que navegam pela web, né? Conhecendo espaços que são interessantes para a gente conhecer fisicamente, mas que a gente pode também aproveitar, que são oportunidades maravilhosas quando a gente conhece em grupos, não é? Com os nossos colegas, com o professor junto. Então, o mundo virtual, que é real, que as pessoas não esqueçam disso, que não é terra de ninguém, que não é fantasia, é um mundo real, apenas ele está virtualizado, ele se integra perfeitamente ao mundo físico, né? E a gente tem que aproveitar esse espaço que a gente está tendo da melhor forma possível, até que possamos estar juntos novamente. Mas eu acho que quando estivermos juntos novamente, nós já vamos ter aprendido a usar esse espaço virtual de forma mais inteligente, mais construtiva, não só para redes sociais de fofoca, de falar da vida dos outros, de falar de artista, não é? Vamos usar de forma mais inteligente tantos espaços sociais que a gente aprendeu a utilizar nesse momento e que são sociais e estão se transformando verdadeiramente em educativos. Eu quero agradecer muito, muito, muito ao Jonathan Aguiar por ter se disponibilizado a vir conversar conosco hoje, uma pessoa muito simpática, inteligente, maravilhosa. Espero contar com você em outros momentos presenciais ou virtuais, que a gente se encontre e troque mais experiência, né? Eu conheci Jonathan por intermédio da minha amiga, irmã querida do coração, Ana Paula Monteiro, né? Que todos nós amamos. E não dá tempo de sentir saudade, porque toda hora eu perturbo ela, encho o saco dela e a gente está sempre fazendo alguma coisa juntas. Eu agradeço a vocês imensamente, acho que nossos estudantes gostaram muito desse bate-papo, né? Que tenhamos a oportunidade de realizar outros e que tenha sido produtivo. Eu, pelo menos, também aprendi bastante sobre o lúdico e que a gente possa, espero ter contribuído, né? Somado um pouco à vida de todos que estão nos assistindo, a vida de vocês, a minha também. Fica o meu agradecimento, o meu grande beijo. E eu queria agradecer também à Universidade Castelo Branco por ter me ajudado a divulgar
esse evento, não é? Que é esse encontro que a gente está fazendo virtual, e ao meu querido e grandiosíssimo amigo Gerkton, né? Um professor também, coordenador da Universidade de Castelo Branco. Sem ele, nada dessa parte tecnológica estaria acontecendo, porque ele foi minha mão direita, minha mão esquerda, meu braço, meu coração. Eu perturbei ele a semana inteira, mas ele não me deixou na mão. A gente fez uma transmissão maravilhosa, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, né? O pessoal acho que gostou demais, a live foi limpa, foi tranquila. Também estamos utilizando uma ferramenta de uma professora que eu também quero agradecer por ter cedido essa ferramenta para a gente, professora Silvia Senos. E o meu grande beijo para todos os nossos estudantes e convidados que estão aí nos assistindo, seja da educação presencial, seja da educação à distância, tá? E meu beijo no coração de Jonathan e Ana Paula, que são duas pessoas incríveis, além de dois profissionais assim maravilhosos. Tá bem? E assim vamos encerrando nossa live de hoje e esperamos nos encontrar em outros momentos e em outros espaços. Joga um beijo, Ana, para os seus fãs. Jonathan também. Queridos, saudades! Tem gente aqui dizendo que o Neto leu seu livro, a Geórgia. Ah, que lindo! Francisco Carlos está dando parabéns para nós três, que foi excelente. Obrigada! Samanta diz que foi enriquecedor. Letícia diz que a professora Patrícia vai fazer um debate sobre isso no curso de pedagogia e que a gente quer. Então tá. Eu que agradeço, Susan, por todo o carinho, pelo espaço. Agradeço também à própria universidade, de um modo especial a você, Susan. Ana Paula, que ainda não conheço presencialmente, tá? E que eu estou assim, super esperando o momento para a gente encontrar, bater um papo. E eu agradeço a todos vocês aí que assistiram. Muito, muito, muito obrigado, sabe? E que aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, que é sinônimo de proteção. O brincar também é proteção. Também. Proteção à saúde. Obrigado. É verdade. Gente, olha, morrendo de saudade dos meus ex-alunos queridos. Apesar que aluno nunca é ex-aluno, né? Aluno é sempre aluno. Professor é professor. Olha, sou grata a Susan pelo convite. Grata ao Jonathan por ter aceitado esse convite. O Jonathan é o meu amigo mais próximo durante a pandemia. Né, Jonathan? Eu já perdi a conta das lives, já Verdade. Milhares, né? Mas não chegamos a isso tudo. Mas meu agradecimento a ele também, porque ele topou na hora, quando eu falei, olha, tem uma amiga que está precisando, vamos. Foi muito bom. Rapidinho. É verdade. Então, meu agradecimento por essa noite de hoje, que a gente possa ter contribuído aí na formação de todos. Obrigada, gente. Meu coração. Coraçãozinho. Obrigada, Susan. Vou encerrar, então. Beijo para todo mundo. Beijo. 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 Paz. Paz.